9. Então vamos. Aham. Então agora o Zoom tá com isso, né? Quando começa a gravar, fica essa fala assim, né? Tipo, para que todos saibam. Vamos orar, pedir a graça do Senhor sobre nós e a presença dele no nosso meio, mesmo distantes uns dos outros, mas que o Senhor nos dê graça e nos dê do Espírito Santo. Amém? Senhor, obrigado por esse momento de estudarmos e compartilharmos da Sua palavra, Senhor, entre irmãos. Senhor, eu quero orar como de costume, pedindo que o Senhor derrame sobre nós do Teu espírito de sabedoria e de revelação, que o Senhor nos dê discernimento da palavra, que o Senhor abra o nosso entendimento para a Tua palavra. E assim como nós vamos ler nesse texto de hoje, que o Senhor abra os nossos olhos para que a gente possa Te ver, Senhor, em cada palavra que nós vamos compartilhar hoje. Em nome de Jesus, Senhor. Espírito Santo, você tem liberdade para agir em nosso meio e para nos direcionar no conhecimento do Senhor. É isso que nós oramos nessa noite. Amém. Muito bem, pessoal. João 9. Será que eu vou conseguir cobrir todo o assunto? É um texto muito importante, um texto em que Jesus está dando uma continuidade daquela declaração que ele fez no capítulo anterior, em João 8,12, quando ele fala: eu sou a luz do mundo. Então aqui Jesus vai mais uma vez fazer essa afirmação em João 9, e mais do que isso, ele vai provar que ele é a luz do mundo, porque ele vai dar vista, iluminar os olhos daqueles que não veem. Ele vai dar vista aos cegos. Então, uma coisa que eu queria ressaltar, recapitular com vocês é o assunto do Evangelho de João, ou o objetivo do Evangelho de João em revelar, o assunto central de João é nos revelar a divindade de Jesus. Né? Então nós vamos ver em mais detalhes aqui, e cada vez mais, à medida que a gente vai avançando no Evangelho de João, a gente vai ver cada vez mais Jesus fazendo afirmações mais explícitas. Né? E o interessante é a gente notar que no Evangelho de João existem alguns termos atribuídos a Jesus que os outros relatos da história de Jesus não usam esses títulos ou esses termos. Então só João, desculpa, chama Jesus de o Verbo de Deus. Né? O Verbo era Deus, João 1:1. Só João diz que ele é o Criador de todas as coisas e que nada foi feito que não tenha sido feito por meio dele. João 1:3. Só João diz que Jesus é o unigênito do Pai. É um título que João usa para se referir a Jesus. No versículo 14 do capítulo 1. Ele chama Jesus de o Cordeiro de Deus. No versículo 29 do capítulo 1. O pão da vida. 6:35. A luz do mundo. 8:12. E agora a gente vai ver no capítulo 9 também. Aquele que era antes de Abraão. 8:58. Aquele que diz de si mesmo: eu e o Pai somos um. João 10:30. A gente vai chegar lá. E aquele que diz ainda: quem vê o Pai, quem vê a mim, vê ao Pai. Porque eu estou no Pai e o Pai está em mim. Então só João usa essas frases, esses títulos, se referindo a Jesus. E a gente vê Jesus sendo revelado em João como o grande eu sou, como aquele que falou com Moisés de dentro da sarça ardente. Então, no capítulo 6:35, Jesus declara que ele é o pão da vida. Ele fala: eu sou o pão da vida. Então a gente tem uma revelação aprofundada desse grande eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo, o assunto que ele está tratando nos capítulos 8 e 9. E aí a gente vai ver mais pra frente: eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição,
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira. Então João vai trazer essas verdades sobre quem é esse grande eu sou. E é interessante que são 7 afirmações que demonstram essa plenitude do grande eu sou, né? No Evangelho de João. Agora, por que eu estou ressaltando isso? Porque esse assunto da divindade de Jesus não deveria ser somente central para João e o seu evangelho, mas deveria ser central para nós também. Deveria ser primordial para nós como cristãos que dizem crer em Jesus Cristo. O Mike Bickle, numa série de mensagens que ele está falando sobre a vida de Cristo, a vida do Messias, ele expõe o seguinte, abre aspas, uma das coisas pela qual devemos ser encorajados e ao mesmo tempo nos prepararmos para o impacto, e aqui em inglês ele usa a palavra brace. A palavra brace em inglês é aquela palavra que, se você assistir aquela série de acidente de avião Mayday, quando o avião vai pousar emergencial ou então está caindo, o que os comissários vão gritar é brace, brace, é aquela posição de você se preparar para a queda, você se encolhe e se protege porque o impacto vai ser grande. Então, o que Mike Bickle está dizendo aqui é, ao mesmo tempo que ela nos encoraja, essa revelação, a gente deve se preparar para esse impacto. Que é a ideia de que a revelação da divindade de Jesus provoca a fúria de Satanás, como nenhum outro assunto. É isso o que vemos aqui, principalmente entre João 7 a 10. Mas isso também libera a glória de Deus como nenhum outro assunto, e por isso que a gente deve ficar encorajado. Entendemos que, quando nos posicionamos sobre esse assunto, o poder de Deus cresce, mas a fúria de Satanás também. Particularmente, ouçam isso que ele vai dizer. Particularmente, na geração da volta de Jesus, esse será o assunto mais volátil, porque se ele é Deus, então ele tem total autoridade em todas as questões de fé, bem como em questões práticas de nossas vidas, e até mesmo na igreja, esse assunto vem sendo debatido acaloradamente. Mesmo agora, nossos dias, a divindade de Jesus e a autoridade das Escrituras, porque na realidade esse assunto é o mesmo. O assunto da divindade de Jesus e da autoridade das Escrituras é o mesmo. Por quê? Porque João diz que ele é o Verbo. Então eu estou chamando a nossa atenção para isso porque eu creio que nós estamos bem próximos dessa geração que vai ver a volta de Jesus. Se não somos nós, temos o compromisso, no mínimo, de preparar as gerações depois de nós para estarem prontas para esse impacto e para não serem desviadas do assunto de quem é Jesus, da identidade dele como Deus. E esse é o assunto de João 9. Rapidamente eu vou ler alguns versículos aqui do início de João 9 e depois a gente vai fazer alguns comentários. João 9:1. Passando Jesus viu um homem cego de nascença e seus discípulos lhes perguntaram: Rabi, ou mestre, quem pecou para que ele nascesse cego? Ele ou os pais dele? Então vejam, não é assim, ele pecou? Não, eles estão assumindo que há pecado. Quem pecou? Ele ou os pais? E Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas isso aconteceu para que nele se manifestassem as obras de Deus. Enquanto é dia, é necessário que realizemos as obras daquele que me enviou. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo.
Então Jesus está declarando que ele é a luz do mundo. Eu fico imaginando aqui nessa cena o homem cego ouvindo essa conversa sobre ele. Os caras estão passando e os discípulos fazem essa pergunta para Jesus, estão passando pelo cego. E aí eles fazem essa pergunta e Jesus dá essa explicação. E o cara tá ali ouvindo que o assunto é sobre ele, né? Imagina que um cara que normalmente, né, a gente vai ver aqui que devia ser alguém bem desprezado, né, para aquela sociedade e naquele ambiente que ele vivia, e de repente tem ali algumas pessoas na frente dele falando sobre ele. E aquilo devia ser comum para ele, né? Olha aí um pecador, cego de nascença. Vejam que os discípulos assumem que ele é cego por causa do pecado. Então essa é uma forma errada de olharmos para a doença ou para o sofrimento das pessoas. Jesus deixa isso muito claro. Não que não haja sofrimento ou que não haja doença que seja por causa de pecado. A gente vê mesmo em João 5 que quando ele curou aquele homem na piscina de Betesda, ele encontra o homem e ele fala para ele o quê? Não peques mais para que não te aconteça algo pior. Ou seja, ele vinculou aquele problema do homem a um pecado, né? Mas nesse caso ele está dizendo explicitamente, nem ele pecou, nem os seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que nele se manifestasse a glória de Deus. E o que seria isso, né? Esse manifestar da glória de Deus aqui? Eu queria fazer uma ligação dessa história com uma leitura que Jesus faz em Lucas 4, versículos 17 a 19. Lucas relata que Jesus entrou na sinagoga para ensinar e eles deram o livro do profeta Isaías na mão dele. Vocês se lembram desse texto? E aí Jesus abre o livro de Isaías e ele lê no lugar que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Amém? Ele estava diante daquele cego para manifestar as obras de Deus. Agora, é interessante você notar que se você for um cara igual eu, assim, que quando lê uma citação do Antigo Testamento, vai lá para ler no Antigo Testamento, vai lá em Isaías e acha uma diferença entre o que está relatado em Lucas e o que está escrito em Isaías. Quem sabe a diferença? E aí eu vou deixar vocês com a pulga atrás da orelha, porque assim, eu não sei a resposta do porquê dessa diferença, mas tem uma diferença. Se você for ler o texto em Isaías, não está escrito restauração da vista aos cegos. E Lucas está dizendo que Jesus leu no livro do profeta Isaías. Só que então ele acrescentou essa frase aí. Eu não sei explicar isso aí. Se alguém souber, fica à vontade para me ajudar. Eu ainda não sei explicar. O que eu sei dizer é que se você olhar Isaías 60, que é um capítulo anterior a esse que Jesus está citando em Lucas 4, ele está dizendo que o Senhor vai ser a luz perpétua da Nova Jerusalém, ou seja, o Senhor é a luz do mundo. E aqui ele está atrelando o fato dele ser a luz do mundo a uma cura ao cego em João 9.
E então o que eu estou querendo dizer para vocês é que quando essa luz do mundo brilha, o resultado é visão natural e espiritual. Então Jesus em João 9,5 diz: Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E porque eu sou a luz do mundo, as obras do Pai vão se manifestar através da vida desse cego. E aí eu pergunto para vocês, se ele era cego para que as obras de Deus se manifestassem, então foi Deus que fez ele nascer cego? Minha resposta para vocês é não, Deus não fez nascer cego. Mas ele permitiu que aquele homem nascesse cego, para que a glória dele fosse manifesta através daquele homem. Ah, fulano morreu de câncer, foi porque Deus quis matar ele de câncer? Fulano tá com uma doença, é porque Deus quer que essa pessoa seja doente? É porque Deus quer que ela sofra? A gente precisa entender que o sofrimento é o sofrimento do mundo, de doenças, de dor, de pecado, aliás, é consequência de pecado. Agora, Jesus está dizendo, não é consequência de pecado, não é consequência do pecado individual daquele homem ou da família dele, mas é consequência de um pecado que a gente chama de pecado original, o pecado da humanidade. E porque a humanidade é uma humanidade caída, nós estamos suscetíveis a todas essas coisas que nós só vamos ser livres dela na restauração do reino de Deus. Então não foi Deus que fez esse homem nascer cego, mas ele permitiu que isso acontecesse para que as obras dele fossem manifestas através desse homem. E qual é a obra que o Senhor manifestaria através desse homem? Versículo 6. Tendo dito isso, Jesus cuspiu no chão, fez barro com a saliva e aplicou sobre os olhos do cego. Isso tem que lembrar vocês alguma coisa, gente. O que esse versículo está nos dizendo? Esse versículo está nos dizendo: o Criador, aquele que fez o homem, aquele que João diz no capítulo 1, nada do que foi feito sem ele se fez. Como que o Criador criou o homem? Gênesis 2:7 diz que Deus usou o pó da terra como matéria-prima para criar o homem. E nessa história, Jesus está demonstrando na prática que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Veja bem, ele pega o barro da terra e coloca sobre os olhos daquele cego. E há quem vai dizer, e nós não podemos provar isso no texto, embora há evidências que nos levem a acreditar dessa forma mesmo. Existem algumas pessoas que vão dizer que esse homem não tinha o globo ocular. Se você pesquisar e colocar no Google cego de nascença sem o globo ocular, você vai ver que o olho da pessoa é tipo um olho fechado. Ela não tem o olho, então a pálpebra fica fechada e grudada no buraco onde deveria ter o olho. Vocês já viram alguma foto assim? Por que dá a entender isso? Porque mais pra frente a gente vai ver que eles perguntam como seus olhos foram abertos. Eles não perguntam como que você passou a enxergar.
E é legal pensar nisso, porque assim, é como se Jesus estivesse de fato criando um olho do pó da terra e colocando no buraco onde deveria ter um olho nesse homem. E aí ele pede para esse homem se lavar do barro e quando ele volta, ele tem um olho que vê. Versículo 7, disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Bem significativo o nome desse tanque. Porque quem é o enviado? E ele foi, lavou-se e voltou enxergando. Então os vizinhos e os que antes o tinham visto quando o mendigo perguntavam: não é ele que estava sentado para mendigar, que se sentava para mendigar? Uns diziam: é ele, outros: não, mas parece com ele. E ele, porém, afirmava: sou eu mesmo. E perguntaram-lhe: então como os teus olhos foram abertos? É diferente, por isso que eu fiz aquele comentário. Quando você vê uma pessoa que é cega, mas ela tem o olho dela é aberto. Né? E nesse caso, as pessoas falam como que os seus olhos foram abertos. Então dá a entender que ele realmente tinha a pálpebra grudada ali no, no olho. E ele respondeu: o homem que se chama Jesus fez barro, aplicou-o sobre os meus olhos e disse-me: vai a Siloé e lava-te. Eu fui, lavei-me, passei a enxergar. E eles então perguntaram: onde ele está? E ele respondeu: não sei. E aí a minha pergunta para vocês é: que tipo de encontro nós tivemos com o Senhor? Nós o conhecemos porque esse cara teve um encontro com o Senhor que trouxe uma cura maravilhosa para ele. E aí perguntaram para ele onde ele está e ele disse: não sei. Quer perguntar, Lucas? Não, não, quero afirmar uma coisa que você falou aí, de ser criado os olhos. Na hora que você falou, eu falei, vamos ver se tem alguma coisa aqui. E tem a palavra aqui no versículo, a última palavra, efnecha, significa criar orifício. Uau. Só esse Então, comentário. legal, legal. Então é mais uma evidência de que de fato ele criou o olho, não só sarou o olho, né? Não só curou o olho. Legal. Obrigado, Lucas. Então, voltando à pergunta, que tipo de encontro tivemos com o Senhor? Nós o conhecemos? Veja que no versículo 11 ele fala assim, um homem chamado Jesus, o que coloca em evidência. Eu não conheço, um cara aí que chama Jesus. Ele fez um barro, colocou no meu olho, mandou me lavar, me lavei e tô vendo. Mas onde ele está? Não sei. Ele teve um encontro com o poder de Jesus através da cura, mas ele ainda não conhecia Jesus. Às vezes nós temos um encontro com Jesus através de curas e não o conhecemos. Através de milagres financeiros e não o conhecemos. Mas a pergunta também que fica é: quem era o cego? Porque não é de se admirar que tem um cara que é cego de nascença e de repente é mendigo e veja que a cura transformou o semblante desse homem porque as pessoas não o reconheciam. Eles falam: será que é? Será que é ele? Será que não é? Mas quem era o cego? E Jesus, através dessa história, está denunciando a cegueira de uma nação inteira que não era capaz de enxergar um homem necessitado.
que não era capaz de executar justiça social, que não era capaz de cuidar dos seus pobres. E que quando encontram esse homem, a pergunta deles não é: "Uau, você está enxergando, que maravilha! Como isso pode acontecer?" Não, a pergunta é: quem foi que fez isso? Como assim? Explica os detalhes do que aconteceu com você. E por que eles queriam os detalhes do que havia acontecido? Porque era Shabat. Era sábado. Veja bem, versículo 13, ele diz assim: "Ocorreu que levaram aos fariseus o homem. Não foram os fariseus dessa vez, foi o povo. O povo encontrou com ele e falou: alguma coisa está errada. Você não enxergava e agora você enxerga? Quem foi que fez isso com você? Porque hoje é sábado. Então vamos lá ter uma conversa com os fariseus." Era sábado, o dia em que Jesus fez o barro e lhe abriu os olhos. E aí os fariseus expressam com todas as letras os seus julgamentos, né? Julgando pela casca, julgando pelas aparências, julgando pelo que os homens julgam. No versículo 16, eles dizem o quê? Esse homem não é de Deus porque ele não guarda o sábado. No versículo 24, eles dizem o quê? Nós sabemos que esse homem é um pecador. Então aí está o juízo dos fariseus a respeito de Jesus. E aí eles pegam esse homem e fazem um primeiro interrogatório com ele. Os fariseus também lhe perguntaram como ele passara a enxergar. Ou seja, também não se preocuparam, não ficaram felizes com a cura, com a libertação, com o milagre. Mas eles estavam preocupados em como aquilo tinha acontecido. E ele lhes respondeu: ele aplicou barro sobre os meus olhos, lavei-me, passei a enxergar. Versículo 16. Por isso alguns fariseus diziam: esse homem não é de Deus, pois ele não guarda o sábado. Mas outros diziam: como pode um homem pecador fazer tais coisas? E houve divisão entre eles. Guarda isso que a gente vai voltar nessa divisão. Houve divisão entre eles. E voltaram a perguntar ao cego: que dizes a respeito dele, visto que ele abriu seus olhos? E o homem respondeu: ele é profeta. E os judeus, porém, não acreditaram que o homem curado fosse cego. Quem estava cego, gente? Eles não acreditavam que o cara era cego. O cara estava ali na porta né, no caminho, todo mundo passava por ele. E agora que ele está enxergando, os caras não acreditavam que ele era cego. E então pediram para chamar os pais dele. E lhes perguntaram. E agora o interrogatório muda para a família, para os pais. Então os pais responderam. Daí perguntaram para os pais: é esse vosso filho, que dizeis ter nascido cego? Como, pois, está enxergando? E seus pais responderam: sabemos que esse é nosso filho, e que nasceu cego, mas não sabemos como pode estar enxergando, nem quem lhe abriu os olhos. Perguntai a ele mesmo, ele tem idade suficiente, fala por si mesmo. Ou seja, os pais estavam tirando da reta. Por quê que eles estavam tirando da reta? Porque eles estavam com medo. O versículo seguinte fala: seus pais disseram isso por medo dos judeus, que já haviam combinado que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Grava. Se alguém confessasse que Jesus era o Cristo.
Grava essa frase e grava a divisão que houve entre eles, que a gente vai voltar nesses assuntos. Mas então a gente percebe os fariseus fazendo sabatinando aqui o homem que era cego e a família dele, usando do medo, da opressão, do medo da religiosidade. Para quê? Porque eles estavam tentando corromper o testemunho daquele homem com aquele interrogatório. O que eles queriam é que aquele homem negasse o fato de que o Messias tinha curado ele. Eles queriam que aquele homem negasse o testemunho do impacto da vida que Jesus, da vida de Jesus nele, né? E a gente vê isso claramente porque eles chamam o homem para um segundo interrogatório. Versículo 24. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus. Agora algumas versões vão dizer de uma maneira mais fácil de entender. A Nova Almeida atualizada vai dizer assim: diga a verdade diante de Deus. Não é assim, dá glória a Deus, dá um glória, irmão. Não, não é isso que eles estavam dizendo. A expressão é: fala a verdade, faça um juramento diante de Deus, porque nós sabemos que esse homem é pecador. Ou seja, eles estavam tentando de tudo para perverter o testemunho daquele homem, para corromper o testemunho daquele homem. Porque qual era o propósito deles? Negar a evidência da divindade de Jesus. Então eu pedi para vocês gravarem 2 pontos nesses versículos que a gente leu. O primeiro está no versículo 16, que houve grande divisão entre eles. E o segundo está no versículo 22, que eles disseram que se alguém confessasse Jesus como Messias, seria expulso da sinagoga. Esse evento, como muitos outros, começou a causar divergência de opiniões, divisão entre as pessoas. Perceba que até mesmo os pais desse homem tiveram medo da excomunhão, de serem excomungados da sinagoga. E eles se omitiram. Ao invés deles ficarem maravilhados com o milagre do filho, cheios de esperança com aquela história, com aquela situação, eles entregaram o filho e disseram assim: ele já tem idade para responder sozinho, vai perguntar para ele. Em Mateus 10, Jesus ensina os discípulos sobre o que significaria segui-lo como discípulos na prática. E ele envia os discípulos e ele diz assim: eu os envio como ovelhas no meio de lobos. Versículo 16 de Mateus 10. E daí ele começa a explicar: vocês serão açoitados, no versículo 17, por minha causa, no versículo 18. E vocês serão odiados por causa do meu nome, no versículo 22. E daí ele segue para prometer o seguinte. Mateus 10, 33 diz assim: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também confessarei diante de meu Pai. E aí Jesus continua dizendo que no versículo seguinte: mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai. E a questão é: permaneceremos fiéis ao testemunho de Cristo quando essa causa, que ele fala no versículo 18 de Mateus 10, por minha causa, quando essa causa começar a nos custar caro? Porque por enquanto, como crentes no mundo ocidental, não nos custa nada. Mas permaneceremos fiéis ao testemunho de Cristo quando isso começar a custar caro para nós.
E começa assim. Começa custando com um deboche, alguém tirando um sarro da sua cara e debochando da sua cara. Depois evolui para um desprezo um pouco mais evidente. Aí você começa a perder uma amizade aqui, perde uma amizade ali, perde o relacionamento com um membro da sua família, talvez com seu pai, com a sua mãe, com seu irmão. No caso desse homem aqui, foi com os pais dele. Os pais dele colocaram ele na fria. Colocaram ele para responder diante dos. Nós não queremos ser excomungado, conversa com o menino lá, o problema é dele. Mais tarde pode te custar um emprego, um status social, até o ponto de custar a nossa vida. E a minha pergunta é: permaneceremos fiéis ao testemunho de Cristo? Veja que a linguagem aqui é que se alguém confessasse Jesus como Cristo, seria expulso da sinagoga. A linguagem em Mateus 10 é: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai. Mas aquele que não me confessar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai. Então isso nos leva a uma decisão. E qual decisão esse homem tomou? Então chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e lhe disseram: diga a verdade diante de Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. E ele respondeu: se ele é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei: eu era cego e agora eu vejo. E então perguntaram-lhe outra vez: o que ele fez a você? Como lhe abriu os olhos? E ele respondeu: já lhes disse, mas vocês não ouviram. Por que querem ouvir outra vez? Por acaso vocês também querem se tornar discípulos dele? O homem começa até a debochar dos fariseus. E então eles o insultaram e lhe disseram: eles lhes insultaram. Mateus 10, versículo 22. Sereis odiados por causa do meu nome. E esse homem já estava sofrendo os insultos e o ódio dos fariseus por causa de Jesus. E lhe disseram: discípulo dele é você, nós somos melhores, nós somos discípulos de Moshe. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde é. E o homem respondeu: é estranho que vocês não saibam de onde ele é, mas o que importa é que ele me abriu os olhos. E olha o que ele diz: sabemos que Deus não atende a pecadores. Pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que o mundo existe, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem, Jesus, não fosse de Deus, não poderia ter feito nada. Meu, o cara que era cego, mendigo, na rua, tinha mais revelação da palavra do que os fariseus, que eram cheios do intelecto, cheios da teologia. E ele diz: jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Vocês sabiam que a cura de cegos é o milagre mais relatado nos 4 evangelhos? Mais do que qualquer outro tipo de milagre, o milagre mais relatado é a cura de cegos. Como eu disse no início, quando a luz do mundo está presente,
A visão natural é restabelecida e a visão espiritual também é estabelecida. E qual foi a consequência desse homem não ter negado Jesus ou ter permanecido fiel ao testemunho de Jesus? Ele foi expulso. Então a gente vê isso no versículo seguinte, no versículo 34. Então eles disseram: tu nasceste totalmente em pecado e vens ensinar a nós? E então o expulsaram. E aí há o relato de um novo encontro. Jesus ficou sabendo que o haviam expulsado e encontrando-o perguntou-lhe: crês no Filho do Homem? E ele respondeu: quem é, Senhor, para que eu creia nele? E Jesus disse: você já o tem visto, e é aquele que está falando com você. E então ele afirmou: eu creio, Senhor, e o adorou. E Jesus o repreendeu porque ele o adorou, porque Jesus disse: adorai somente a Deus. Esse é o mandamento, é isso que está escrito aí? Portanto, se Jesus recebeu a adoração daquele homem, é porque ele é digno de ser adorado, porque ele é Echad, um com o Pai. E quando a gente tem esse encontro com Jesus, não é a gente que tem. Perceba, o versículo fala: Jesus ficou sabendo que o haviam expulsado, e ao encontrá-lo, quem encontrou ele foi Jesus. Então anota essa realidade. É Jesus quem nos encontra. Portanto, assim como Paulo, a gente não pode se orgulhar nem disso. Porque quem nos encontra é Jesus. Jesus nos convida para crer. Veja a pergunta que ele faz ao homem: você crê no Filho do Homem? Ele te chama para crer. Ele te dá a oportunidade de crer. E ele se revela a nós. No versículo 37, você já o tem visto. É este que está com você aqui agora. Então ele se revela a nós. Estamos quase acabando. Estou indo bem rápido hoje, hein? Mas depois, se vocês quiserem voltar a fazer perguntas sobre algum assunto que não ficou claro, fiquem à vontade. E para acabar, temos a seguinte pergunta: Jesus veio para julgar o mundo ou veio para salvar o mundo? João 3,17, lembra que ele fala? Não vim para julgar o mundo, vim para salvar o mundo. Lembra disso? Só que aqui está dizendo: Jesus então prosseguiu no versículo 39. Eu vim a este mundo para juízo. Ele veio para julgar ou veio para salvar? Lembrem-se que em João 3, quando fala que ele veio para salvar, o versículo isso é o versículo 17 de João 3, né? Fala: vim para salvar o mundo. Versículo 18 diz: porque o mundo já está condenado. Não se esqueçam dessa continuidade daquele versículo. Mas o fato é que Jesus veio para salvar o mundo. Acontece que qual o resultado dele fazer isso é que ao salvar, ele traz juízo sobre aqueles que recusam aceitar a sua graça e a sua bondade e a sua misericórdia. Portanto, o juízo vem sobre esses que não aceitam a bondade
e a graça de Deus. Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que... E agora Jesus vai citar Isaías 6. O que é muito impactante, porque Isaías 6 é quando Isaías vê Deus, ou quando Isaías tem um encontro com Deus. E Jesus vai citar esse capítulo de Isaías. Porque ele diz o quê? A fim de que os que não veem, vejam. E os que veem, se tornem cegos. E alguns dos fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: por acaso também nós somos cegos? Ao que Jesus respondeu: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como vocês dizem, nós vemos, vosso pecado permanece. Se vocês fossem cegos como aquele cego, vocês agora estariam vendo. Mas porque vocês acham que vocês veem, vocês estão cegos e permanecem no vosso pecado. Isaías 6. Quando Isaías tem um encontro com o Senhor, qual é a reação dele? Isaías, homem de Deus, tem um encontro com o Senhor e qual é a reação dele? Ai, Senhor, coitado desses pobres, miseráveis pecadores de Israel. Isaías tem um encontro com o Senhor e a reação dele é: ai de mim. Versículo 5. Ai de mim. Estou perdido. E aí o Senhor, um anjo, pega uma brasa do altar com uma pinça e põe na boca de Isaías. E aí o Senhor continua falando com ele. No versículo 8 ele fala assim: a quem enviarei? Quem irá por nós? E Isaías responde: aqui estou, envia-me. E então ele disse: vai e diz a este povo, Israel: ouvindo ouvireis e nunca entendereis, e vendo vereis e jamais percebereis. Torna o coração desse povo insensível, que os seus ouvidos fiquem surdos e os seus olhos cegos, para que não veja com os olhos, não ouça com os ouvidos, e nem entenda com o coração, e não se converta, e nem seja curado. E aí parece que Deus vai exterminar com Israel, né? Porque ninguém vai se converter. Mas o texto continua e ele fala que vai sobrar um toco. Vai sobrar um toco, que é o que os profetas chamam de o remanescente. Né? Tá escrito lá no versículo 13, só para não ficar dúvida disso, tá? Não é meu foco hoje, mas Deus não vai exterminar com Israel. Não, eles não ficaram totalmente endurecidos para que nenhum se converta e nenhum seja curado. Porque o versículo 13 diz: se ainda restar nela 10ª parte, também será destruída, como o terebinto e o carvalho, que depois de derrubados ainda deixam o toco. A santa semente é o seu toco. E desse toco brotam raízes. E aí já viu uma árvore que cortaram e ficou só um toco, só que ela tá viva ainda. E aí começa a brotar e a nascer desse toco que restou. Mas esse não é o foco.
O foco é que Jesus está dizendo, se referindo a esse texto de Isaías. Vocês Versículo 39. Eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os que não veem vejam, para que os que veem se tornem como cegos. E aí ele diz para eles: se vocês fossem cegos, vocês agora estariam vendo, mas porque vocês acham que vocês veem, como Isaías disse, vocês não estão enxergando nada. E é interessante que Jesus encontrou aquele homem que havia sido curado e excomungado da sinagoga. E ele faz um convite para ele. Ei, você crê? E ele diz, eu creio, e ele adora o Senhor. A gente vai ver na continuidade em João 10 que esse era um convite que Jesus estava fazendo para aqueles que ele vai dizer que são como as ovelhas perdidas. Então não tem quebra de capítulo, a história é a mesma em João 10 e a gente vai dar continuidade então no nosso próximo encontro. E a gente vai ver quem é esse que se chama agora, que diz agora, eu sou o bom pastor. Amém? Muito bom. Isso era o que eu queria compartilhar com vocês de João 9. Estou aberto a comentários, perguntas. Ou para um simples boa noite até quinta-feira que vem. Ninguém tem dúvida? Perguntas? Não? Já falei para vocês que a gente precisa aprender a fazer pergunta, hein? Porque a pergunta nos leva a meditar na palavra. Leitura sem meditação não leva a nada. Conhecimento que vem e logo a gente esquece. Mas quando a gente pergunta é porque a gente está meditando e percebam que se vocês prestarem atenção na narrativa dos evangelhos, vocês vão ver várias vezes os discípulos perguntando coisas para Jesus. Acontece lá, ele conta uma parábola, ou conta uma história, ou acontece alguma coisa, daí logo em seguida fala assim, em particular os discípulos perguntaram, ou depois os discípulos perguntaram para ele. Então, fazer perguntas, mesmo que vocês não façam perguntas para mim, anotem perguntas para vocês fazerem para o Senhor a respeito daquilo que vocês estão lendo. Perguntas nos levam a refletir e a meditar na palavra. Beleza. Ju, acho que podemos encerrar então, na hora. Sim. Mesmo começando atrasado, eu dei uma corridinha aqui. Desculpem se eu fui muito rápido. Tá bom, Vitor. Muito obrigada por hoje. Se você puder orar para nós encerrarmos, por favor. Certamente. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo e pedimos que a tua palavra caia em nosso coração e gere fruto, Senhor. Que nosso coração, peço que o teu poder, pelo teu Espírito, Senhor, transforme nosso coração em um terreno fértil, um terreno que está preparado para receber a semente da sua palavra, Senhor. Livra-nos, Senhor, de sermos sufocados pelas distrações do mundo. Livra-nos, Senhor, da sua palavra
cair entre as pedras e não achar terra para crescer, Senhor. Livra-nos, Senhor, da sua palavra ser roubada pelo inimigo, caindo pelo caminho, Senhor. Mas nos dê um coração que recebe a sua palavra com alegria e que então medita na sua palavra. Que a gente possa ser renovado, transformado. Que a sua palavra possa gerar vida em nós, Senhor. Traz, Senhor, abre os nossos olhos, assim como você abriu os olhos desses cegos, Senhor. Abre os nossos olhos espirituais, para que a gente veja, para que a gente tenha visão do Senhor, para que haja revelação do Senhor. Livra-nos, Senhor, do comodismo do mundo ocidental. Livra-nos do nosso próprio conforto, Senhor. Ajuda-nos, Espírito Santo, a permanecermos fiéis ao testemunho de Cristo, mesmo quando começar a nos custar caro. Gera esse tipo de fé no nosso coração. Renova a esperança em nós. A esperança da vinda do reino do Messias. Que a gente possa ter os nossos olhos fitos nessa esperança. E o nosso espírito firme nessa fé, Senhor. Mesmo quando começar a nos custar caro, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada por hoje, Vitor. Obrigado, pessoal. E nos vemos na próxima semana. Amém? Até a próxima quinta. Até.